Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho segundo João escreveu no capítulo 12. E vamos ler a partir do versículo 41. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou ler na NVI. Se você não tem essa versão e quiser acompanhar aqui, vai ficar bem mais compreensível. Queria aqui fazer menção do casal muito precioso, o irmão Pilone, né, com a sua costela, estão ali, são os nossos precursores dessa cidade, né? E eu louvo a Deus cada vez que eu vejo o irmão Pilone, eu me lembro daquilo que diz a palavra do Senhor. Caleb diz que já era velho, né? Mas se sentia ainda com todo o vigor, irmão Pilone, para glorificar o Senhor. E dizia a ele que ainda tinha muita coisa a fazer. Que o Senhor dê na tua vida, na vida da tua esposa, na vida da sua família, esse vigor poderoso. Amém? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41, diz assim: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou a dizer. Aleluia. É um texto tremendo e antes de nós iniciar, eu gostaria de fazer menção do que está acontecendo hoje na nossa nação e em muitas outras nações. Nós temos aqui orado pelo Afeganistão, nós temos orado aqui pelo Haiti, que tem enfrentado uma grande tragédia. Pessoas foram soterradas e mortas. E nós temos hoje essa invasão do Afeganistão e temos ali uma grande tristeza, se poderíamos dizer, um massacre sendo feito contra pessoas e especialmente contra nós, os cristãos, contra os nossos irmãos. Então eu gostaria de, antes de nós iniciar, orar por isso e fazer aqui uma pequena ressalva, que não é costume nosso de fazer isso de púlpito, mas devido às circunstâncias que vem acontecendo na nossa nação, eu gostaria de chamar nossa atenção hoje. Há um tempo em que a igreja tem que se posicionar sem medo. Há um tempo onde a igreja precisa entender que nós não precisamos temer os homens e nem precisamos de aprovação dos homens, porque nós precisamos temer a Deus, né? Aquele que tem o poder de jogar a nossa alma no inferno. Então eu queria
dizer algo aqui, queridos, que é muito interessante. Nós ter um entendimento e um posicionamento para esses dias, como igreja. Que se cada cidade, cada local, cada congregação da Igreja Mundial de Deus na Terra começar a se manifestar em favor da justiça, Deus fará justiça. Deus é quem fará justiça, não é o homem. Nós não precisamos temer STF, governo, aquele ou esse, e nós aqui não estamos defendendo placa de governo, nem partido político, mas nós estamos defendendo as famílias, nós estamos defendendo o projeto divino, aquilo que é mais precioso, a família, a sociedade, né? A família cristã que defende Deus, pátria e família, como diz o presidente. É isso que nós, como igreja, precisamos fazer. Nos posicionar. Enquanto a igreja não tiver esse entendimento, queridos, nós enfrentaremos problemas, porque estamos entregando algumas coisas que era para nós governar, e estamos entregando ao nosso adversário para que ele governe. Então eu queria te desafiar, se posicione. Se você quer se manifestar, aproveite esses dias, porque talvez muito em breve nós não teremos mais condições de fazer manifestações públicas e nem de nos reunir como estamos aqui hoje. Esse tempo está se encurtando, queridos. Esse tempo está cada vez mais curto. E chegará muito em breve o tempo que só poderemos se reunir meio que informalmente nas casas e em alguns lugares muito escondido. Mas o nome do Senhor Jesus, ele será proclamado em toda a terra. Então eu queria convidar você para nós fazer uma oração. Vamos ficar em pé, vamos orar por esses países que estão sendo assolados. E especialmente ali no Afeganistão, onde nós temos visto a igreja ser metralhada, fuzilada, mas não tendo medo e não tendo negado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus dê ousadia para eles e que o sangue deles seja como o sangue dos mártires no passado, que quanto mais era perseguida a igreja, mais a igreja avançava, mais a igreja crescia. Que chegue esse dia, que chegue esse tempo, que nós como igreja comece a entrar em lugares que ainda nós não fomos e que a perseguição venha a ser um combustível para nós avançar nesses dias. Pai, nós queremos levantar, Senhor, um clamor nessa noite, Deus. Senhor, especialmente aos nossos irmãos que estão passando, Senhor, como disse o apóstolo Pedro, por provação em vários locais deste mundo. Mas nós temos um Deus. Nós temos o Senhor, Pai. Nós temos aquele que tem o poder de nos salvar. Temos aquele que tem o poder de fazer justiça na face da terra. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, como igreja. Levantamos um clamor pelas nações, pelo nosso Brasil. Deus, queremos clamar pela nossa nação. Queremos clamar por um tempo de manifestação da glória, do poder do Senhor, Pai, sobre essa nação. Que o Brasil venha a ser um país totalmente livre, Senhor, dessas perseguições, mas que nós possamos avançar com a pregação do Teu Evangelho, avançar com a Tua Palavra. Senhor, visita ali os nossos irmãos que estão também passando por perseguições ali no Afeganistão, em toda a Ásia, Pai, em todos os continentes, aonde se levanta perseguição contra a Tua igreja. Sabemos que o Senhor é que salva, o Senhor é que livra, o Senhor é que dá livramento, Deus. Também as famílias ali no Haiti, que sofreram, Pai, nesses dias, essa catástrofe, e perderam seus familiares, Pai. Nós queremos interceder pelos nossos irmãos, pela missão que foi hoje aqui da nossa nação, para lá, Senhor, para prestar socorro. Nós queremos ser aqueles que intercedemos, nós queremos ser aqueles que nos levantamos para um clamor pelas nossas nações, pelo clamor pelo Teu Evangelho, pelo clamor para que a Tua Palavra chegue nesses lugares, Pai. Nós oramos e nós declaramos um tempo, Pai, onde a Tua justiça se manifestará com grande poder e glória. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, aleluia, amém, amém. Sente-se em nome de Jesus.
Quero pedir para minha esposa me dar água aqui para mim, que eu estou com a garganta seca. Então, queridos, vamos aqui caminhar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Estava olhando para esse texto e parei e fiquei pensando como às vezes nós queremos a aprovação dos homens. Como é importante que nós valorizamos tanto o que as pessoas dizem a nosso respeito, o que os outros falam ou o que os outros pensam a nosso respeito. E aqui é um texto que o Senhor Jesus está falando a respeito de nós não preferir a aprovação dos homens, mas sim preferir a aprovação de Deus. Aqui diz que eles, preferiram ser aprovados pelos homens. Preferiram. Eles não quiseram o que Deus estava oferecendo. Eles não estavam querendo se posicionar publicamente e claramente a respeito da sua fé. E sabe, queridos, isso é uma coisa muito séria. O que realmente acontece hoje é que nós esperamos muito e queremos muito. Obrigado, minha serva querida. Já ganhou um galardão no céu. O que nós muito esperamos é o que os outros dizem, Até o Senhor Jesus, numa passagem, ele perguntou o que os homens estão dizendo a respeito do Filho do Homem. Aí eles disseram, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é Elias. Aí Jesus virou para eles, para os discípulos, e disse, e vocês? Quem dizem que eu sou? E os discípulos, ousadamente, Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, esse, sim, querido, é o entendimento que nós precisamos ter. E eu vejo que, muitas vezes, nós não fizemos uma diferença maior, porque nós somos tímidos, temos medo, temos vergonha de nos posicionar publicamente a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E rapidamente, eu queria contar aqui algo que aconteceu comigo quando me converti. Isso eu já contei aqui, mas alguns de vocês talvez não ouviram. E eu rapidamente quero dar uma pincelada aqui. Eu me converti numa cidadezinha do interior da grande Porto Alegre, e tinha uns amigos que nós tomava suco de limão, uma limonadinha junto, aquelas limonadinhas que alguns tomavam antigamente, sabe? E nós tomávamos assim, todo sábado, às vezes de noitinha, nós se reuníamos a tomar uma limonadinha, uma caipirinha. E carneava um porco, nós fazíamos aquela limonadinha junto, fermentadinha, e nós ficávamos ali, se divertia e tudo. E quando eu me converti, eu fiquei com vergonha deles, porque o meu sítio era aqui, tinha uma rua e o deles era aqui. Então nós se via, da minha casa eu via eles e da casa deles eles nos viam. E eu comecei a ir na igreja. E eu comecei a ter vergonha de dizer publicamente quem que eu era, o que eu estava fazendo. E eu cruzava na frente da casa deles os primeiros passos que eu dei para o Evangelho. E a casa deles era assim, do lado, então eu ia de a pé, porque eu ia num povoadinho, tinha o culto ali, eu ia lá. E eu escondia a Bíblia bem aqui, lá sempre era meio frio. Eu botava a Bíblia aqui, botava por baixo da jaqueta, cruzava por eles, oi, vizinho, tudo bem? Tudo bem. E eu continuei sendo hipócrita por um bom tempo, irmãos, com a Bíblia escondida debaixo do braço. Eles nunca percebiam. Eles não estavam percebendo que eu ia para a igreja. E eu ia, passava, olá, vizinho. O vizinho me cumprimentava, as filhas, a mulher dele. E eu batendo eles. Mas não estava indo mais lá tomar as limonadinhas. Fui parando com as limonadinhas.
chegou um momento que eu também não quis mais esconder a Bíblia. E eu comecei a sair publicamente. Pensei, que cara sou eu? Que tipo de cristão? Então eu acredito que talvez muitos de nós enfrentem esses problemas, e às vezes talvez esses sejam problemas que não deixam o Evangelho alcançar mais pessoas. Porque nós não somos os canal. Nós impedimos, irmãos, de esse Evangelho avançar. Temos vergonha. E eu aqui em Luiz Alves, eu contemplei muito disso. Orando em alguns lugares, as pessoas chamam nós para orar em alguns lugares, mas dizem, vai no horário que o fulano não está, porque ele é contra, ele não gosta. Vem no horáriozinho que ele está trabalhando. Gente, já tive tantos problemas por causa disso. De eu entrar na empresa e a pessoa querer que eu ore, eu começar a orar, daqui a pouco ela vê que está chegando gente, ela só faltar me empurrar e me derrubar, porque não quer demonstrar isso publicamente. E isso é tão triste. E aqui nós vimos que o Senhor Jesus diz, João relata no versículo 43, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E disse que João disse, então Jesus disse em alta voz. Jesus gritou no meio deles. Jesus não teve medo, ele se manifestou com poder, ele diz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem crê, e quem me vê, vê aquele que me enviou. E eu vim ao mundo como luz para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Jesus começa a gritar abertamente. E nós, queridos, precisamos também nos manifestar, e manifestar nossa fé. Porque é a nossa fé que, quando nós começamos a proclamar o Evangelho, leva outros a crer. Quando eu comecei lá em casa, era só eu. Depois foi as minhas filhas, depois foi a minha esposa. Depois começou a ir pessoas da minha família, do meu lado, do meu pai e da minha mãe. Depois começou a ir amigos. Depois começou a ir outras pessoas. Porque eu comecei publicamente manifestar aquele que tinha entrado na minha vida. Tinha alcançado a minha vida, tinha alcançado a minha família. E às vezes, queridos, isso é um dos maiores problemas. Mas eu queria ler um capítulo muito importante. Eu queria que o irmão Ivonei abrisse ali no livro do profeta Daniel. E eu quero que você tenha paciência para ler comigo esse capítulo. Se você, por gentileza, ouça e acompanhe aqui no Data Show, para que você talvez tenha uma compreensão melhor ouvindo só o que diz uma versão. Que se você estiver ouvindo na sua versão, aí talvez vai dar ela vai ter algumas palavras talvez um pouco diferentes, mas é o mesmo contexto. E eu queria ler esse capítulo porque uma pessoa, um homem, que fez uma grande diferença, e estabeleceu o reino de Deus, e mudou reinos, estabeleceu reis, foi Daniel, por causa do seu posicionamento. E por isso eu quero ler esse capítulo inteiro, do capítulo 3 de Daniel. Quando o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua, faz uma imagem, para que as pessoas adorem. E eu achei muito tremendo, porque aqui condiz com o que eu estou lendo ali, que Jesus está falando. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia.
Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, e ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor, lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se você se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, e o seu semblante mudou. Deu ordens para que
a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou à entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só de fio de cabelos tinha sido chamuscados, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os seus servos, e eles confiaram nele, e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia. Isso, queridos, é tremendo, né? Ouvir o que Deus faz quando nós confiamos. Muitas vezes, nós como homens, tememos às vezes os homens, né? Veja que esses homens, eles estavam na Babilônia, lugar onde havia esse rei com grande poder. O rei Nabucodonosor, ele era um rei grande e poderoso daquela época. E tudo que ele fazia, todo mundo obedecia. Se ele mandasse dar um passinho, todo mundo dava um passinho. Se ele mandasse dar 2 passinhos, todo mundo dava 2 passinhos. Se ele mandasse se dobrar, todo mundo se dobrava. Mas 3 valentes desafiaram essa lei dos homens. O que nós podemos fazer a mesma coisa, queridos, porque nós somos filhos de Deus, assim como era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se posicionaram crendo nas promessas. O problema, queridos, que às vezes nós não valorizamos o tamanho da promessa. Eu creio que nesses países que nós estamos vendo essa grande perseguição, eu estava ouvindo, não sei se alguém de vocês viu esse vídeo, um relato que eles estavam rindo
Porque os soldados puxaram eles para o muro e falaram que iam matar eles por causa do Deus deles. Eles falaram, não, nós vamos morrer pelo nosso Deus. Louvado seja Deus. Eles adoraram Deus. Você imagina alguém na frente de um fuzil, de uma metralhadora, um de nós fosse puxado num dessas paredes. Essa perseguição, queridos, ela está mais perto do que nós imaginamos. Mas o nome do Senhor está sendo elevado cada vez mais. O nome do Senhor Jesus está sendo cada vez mais exaltado, porque homens e mulheres têm tido um entendimento, têm tido um posicionamento. E é esse posicionamento, queridos, que vai fazer nós não morrer. Porque não pensa que esses caras metralhados, eles morrem. Não. Eles passam da morte para a vida eterna. É isso que eu e você temos que crer, queridos, é na promessa. Nós temos que ter essa convicção. Nós não podemos mais viver num evangelho de troca, de favores. Um evangelho de dadá. Que o espírito dadá pegue nós, que nós só queira pedir. Nós temos que viver um evangelho de entrega, de servir. E a Bíblia relata que quando Daniel e esses outros jovens foram levados para a Babilônia, eles foram levados para servir. Foram para lá para dar o seu melhor, e eles deram do seu melhor lá naquele lugar. Nós fomos chamados para dar o nosso melhor. Mas às vezes nós queremos que nos deixe o melhor. E aqui, a gente vê que Daniel, quando ele começou a sua vida espiritual na Babilônia, ele foi estabelecendo o reino de Deus de geração em geração. E quando velho, já nos seus 70 e poucos anos, porque ele foi levado cativo na cerca da idade de 18 anos, até um pouco menos talvez, ele e esses outros jovens. E ele viveu toda a sua vida desfrutando do melhor de Deus naquela terra, onde pessoas eram humilhadas, eram destruídas, eram envergonhadas por pessoas que se aproveitavam. Mas homens que se posicionam diante de Deus e querem viver uma vida nova, nós vamos passar por esses problemas, queridos. Mas nós vamos entender que nessa terra nós somos passageiros. E que aqui nós só precisamos viver em obediência debaixo da autoridade daquele que nos alcançou, daquele que nos salvou. Se nós conseguir viver com esse entendimento, que as promessas de Deus, elas nos alcançarão. Quando Jesus chamou em Mateus 16, Mateus 16, aliás, Mateus 10, 17, Mateus 10, 29, perdão. Ali, a gente usa muito esse texto na nossa revista do discipulado. Eu creio que todos conhecem de cor. Mateus, eu estava até me confundindo. 10, 29, geralmente ali na revista eu acho que ele está do 31 em diante. Mas, diz assim, Mateus 10, 29, diz assim: Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vocês, sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Quem, pois,
me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então veja que, às vezes a gente quer ficar com essa argumentação que não precisa, né? Nós confessar, nós ser publicamente aberto, dizer que nós servimos a Jesus. Mas se nós não fizer isso, naquele dia nós não vamos também ser confessado pelo Senhor. E isso é tão tremendo, porque o medo faz que as pessoas tenham vergonha, às vezes, de se batizar. Eu lembro quando a minha esposa foi se posicionar. Minha esposa vem de uma família muito tradicional. E as retaliações e as brincadeiras que faziam de nós, e especialmente dela. Mas ela não se envergonhou. E glória a Deus que o posicionamento dela tem alcançado muitas vidas. Porque o entendimento que nós temos que ter é que quando nós tomamos uma decisão, Deus, Ele confirma aquilo. Tanto que se nós, queridos, não quiser, e por causa do medo, não quiser confessar Jesus, ali disse Jesus, Ele não julga ninguém. Vai ser a palavra que vai nos julgar no último dia. É a palavra que vai nos confrontar no último dia. Nós temos aquele relato daquela igreja, que tinha 10 pessoas, e que o Senhor veio buscar, e que 5 delas não estavam preparadas, e queriam ir também. E Jesus disse, eu não vos conheço. Como é que nós vamos carregar alguém para a vida toda, se nós nem conhecemos? Vamos levar a morar dentro da nossa casa, no nosso palácio? Alguém que você não conhece, que você não sabe qual o procedimento. Então é importante que nós, queridos, corajosamente anunciem o Evangelho do Senhor. Paulo, quando em Atos 18, quando estava ali, eu até vou ler esse texto. Abre aí para mim, irmão, Atos 18, 9. 18, 9. O Senhor apareceu para ele no meio de uma grande tribulação. E disse assim, certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão. Não tenha medo. Olha o que Deus diz para Paulo. Não tenha medo. Não tenha medo, diz ele. Continue falando e não fique calado. Pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Um lugar onde Paulo estava na corda bamba. Deus vem e fala para ele, Paulo, fica tranquilo, não tenha medo. Eu estou contigo, ninguém vai fazer mal nenhum para ti. Eu tenho muita gente nessa cidade. Deus tem muita gente aqui, Luiz Alves, que Ele quer usar a tua vida para alcançar. Amém? Deus tem muitas pessoas da tua família que Ele quer que você fale. Não tenha medo, amém? Não tenha medo, porque o medo vai impedir nós de ser frutíferos. E o medo pode impedir nós de entrar no céu. O medo pode ser uma das coisas que mais serão fatal na nossa vida. Deus, quando chamou o profeta Jeremias, Jeremias 1:5, 1:4, abre aí para mim, irmão. Ele fala para Jeremias algo tremendo, da parte que a gente fica pensando como, às vezes, nós vamos fazer a diferença. Como que nós vamos falar? Porque às vezes nós temos medo de falar. E aqui diz a palavra do Senhor veio a mim dizendo, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi.
E antes de você nascer, eu o separei e o designei para ser profeta para as nações. Então você e eu entramos nesse contexto dessa palavra. Deus falou de nós, ao nosso respeito, antes de nós nascer. Antes de você nascer, meu querido e minha querida, você já tinha sido visitada no ventre. Você já tinha sido visitado no ventre. Deus já te conhecia. Talvez seja esse um dos problemas que você mais sofre hoje. Porque você tem uma chamada e não ouve. Eu tenho uma chamada e não cumpro aquilo que Deus me chamou. E todos nós fomos chamados, queridos. Mas o medo, ele é um dos obstáculos que nos impede de nós avançar. Eu queria convidar a nossa equipe de louvor para nós encerrar, que eu quero orar junto com vocês. Quero convidar a equipe de louvor e quero que você ainda aí abra a sua Bíblia. Em Mateus 16, a gente cita muito aqui orando esse texto e eu, graças a Deus, eu tenho ouvido ele no meu coração direto. O que Deus quer fazer com nós. Mateus 16, 18. Que a gente entenda isso dessa forma. Porque uma das coisas que mais impede nós aqui, olha o que Deus diz. Jesus disse a Pedro: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. São promessas para você e para mim, queridos. São promessas para nós. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Quem que é a igreja? Nós. Nós, queridos. Nós somos essa igreja. Mas uma coisa que me chama a atenção é que uma das coisas mais fortes que eu acho Lucas 12, 4 e 5. Deus fala, o Senhor fala a respeito de nós não ter. Olha aqui o que diz Lucas 12. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Vamos nos colocar em pé. Eu creio que isso está tão claro no meu coração e tem vindo muito forte, que nos tempos para cá, Deus está trazendo um destravamento para a igreja. Está tirando o medo. O medo que nos impedia de avançar. Porque nós temos tido conhecimento das Sagradas Escrituras. E elas testificam a nosso respeito que não é para nós ter medo. Nós temos pessoas corajosas aqui conosco. Vocês são homens e mulheres corajosos, que levantaram a bandeira do Evangelho nessa cidade. Mencionei aqui o irmão Pilone, que chegou aqui há muitos anos atrás. Ninguém ouvia falar do irmão Pilone e da irmã Dorilda, sempre esqueço, irmã. As pessoas não ouviam falar do irmão Pilone e da irmã Dorilda. Mas eles já estavam aqui, corajosos, sem medo, abrindo a casa deles para fazerem cultos. Hoje nós temos visto, queridos, muitas pessoas tendo medo, às vezes de discipular alguém, medo de abrir a casa para fazer um GC,
Medo de dizer na rua que são crente, ou na empresa. Ou medo de dizer para o pai ou para a mãe. Medo de se posicionar em casa. Eu estou cuidando de uma pessoa e ela está doida para se batizar e ela diz, mas eu estou com problema. Eu estou com problema porque eu não sei o que vai acontecer lá em casa. E eu tenho instruído ele biblicamente. Eu tenho instruído ele na palavra. Porque é a palavra que vai dizer o que nós temos que fazer. Mas não eu. Não é nem o teu discipulador. Nós vamos instruir você dentro do que diz a palavra de Deus. E se é uma coisa que nós não precisamos é ter medo. Você é filho de Deus. Você é um filho. Deus te escolheu, Deus te chamou. E Deus quer usar a tua vida. Deus quer que você seja um instrumento. E aqui tem muitos corajosos aqui. Tem muitos homens e mulheres aqui com coragem. Como Paulo teve ali em Éfeso. Sendo perseguido de morte. Escapando da morte. O Senhor aparece para ele e fala, Paulo, coragem, Paulo. Fica tranquilo. Ninguém vai fazer mal nenhum para ti. Ninguém vai fazer nenhum mal para você, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode tocar nos filhos de Deus. Nem a morte, diz Paulo. Nem a vida, nem os poderes, nem a profundidade, nem as alturas. Pode contra os filhos de Deus, contra a igreja. Pedro diz, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja, queridos. E Deus está nos dando poder e autoridade. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele diz, eis que eu vos dou poder. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus, minha irmã, meu irmão. Esse é o teu Deus que te cuida. Esse é o teu Deus que pode te dar aquilo que você ainda não alcançou. Acesse pela fé. Acesse pela ousadia. Você é filho.